Olá a todos, é com grande prazer, com grande alegria que a gente dá início a mais um Momento CIARB Brasil, que é um programa coordenado por mim, Cristina Mastrobuono, e pelo César Pereira, e que temos em parceria com o canal Arbitragem. César Pereira é um fellow do CIARB, é um Chartered Arbitrator e é sócio do escritório Justen Pereira Oliveira e Talamini. Eu agradeço a essa parceria, ao canal Arbitragem e também ao escritório Fátima Bonassa Advogados pelo patrocínio. Bom, nesse programa, a gente busca trazer à discussão temas candentes, temas atuais que estão em discussão por aqueles que atuam no mundo da arbitragem. E o tema de hoje não poderia ser mais atual, que é o julgamento da ADI 5953 e o recente parecer emitido pelo Procurador-Geral da República na ADPF 1050. Essa ADI, ela foi proposta pela Associação dos Magistrados Brasileira, AMB, e ela pleiteia a inconstitucionalidade do inciso 8º do artigo 144 do CPC. Esse artigo 144, ele se refere ao impedimento do juiz, sendo lhe vedado exercer suas funções no processo, e aí especificamente o inciso 8º, que menciona que figura como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Bom, mas eu já estou entrando aqui no tema específico, eu quero primeiro apresentar para vocês os convidados que nós trouxemos, que não poderiam ser mais preparados para isso. Um deles, uma magistrada, a doutora Cristine Santini. A Cristine é desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça de São Paulo, uma excelente desembargadora que ela foi, e hoje atua como consultora jurídica, mediadora e árbitra. Ela é fellow do Chartered Institute of Arbitrators, membro do CEBAR e do CVAMC, que é o Silicon Valley Arbitration and Mediation Center, e é membro também do Dispute Resolution Board Foundation e do Instituto Brasileiro de Direito da Construção. Nosso outro ilustre convidado é o professor Egon Bockmann Moreira, que todos conhecem, administrativista super famoso, e ele é professor da Universidade Federal do Paraná e da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Bom, então o nosso tema de hoje é esse assunto ligado à questão do dever de revelação, né, e do alcance do dever de revelação dos árbitros, e isso tem ligação direta com essa ADI proposta pela Associação dos Magistrados Brasileira. Isso é o que a gente vai discutir agora, por isso que a gente vai ouvir essas brilhantes figuras que nós trouxemos. Bom, eu vou dar início. César, você quer dar uma palavra inicial? Ou eu já vou dando início? Olá a todos, Cristina, Egon, Cristine, é uma satisfação estar aqui com vocês. Eu acho que eu só gostaria de destacar que se nós formos ver especificamente lá essa ADI 5953, ela parece não tratar nada de relevante para a arbitragem, mas é por isso que nós temos aqui o Egon, que num recente artigo publicado no Globo, fez justamente essa ligação, né, a partir do artigo 14 da Lei de Arbitragem, que estende aos árbitros as causas de impedimento e suspeição dos juízes, extraiu dessa discussão, dessa decisão na ADI 5953, algo muito interessante aqui para o nosso tema central desse programa. Então, Cris, eu acho que eu daria início aqui às primeiras perguntas para a Cristine e para o Egon, e nós seguimos com a nossa programação aqui. Para que nós tenhamos, então, um bom contexto a respeito desse tema conjugado entre as discussões da ADI
e as discussões da ADPF 1050, né, que é a ADPF que foi proposta por um partido político justamente com a intenção de provocar o Supremo Tribunal Federal a estabelecer parâmetros de aplicação do artigo 14 da Lei de Arbitragem. Eu gostaria de perguntar primeiro a Cristine, que você, Cristine, como magistrada aposentada, como ex-integrante do Poder Judiciário, você poderia comentar conosco as razões que inspiraram a ADI 5953, proposta pela AMB? O que levou, enfim, a AMB a propor essa ação? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao canal Arbitragem, gostaria de agradecer a Cristina e ao César, do CIARB, e manifestar meu prazer de estar aqui com o professor Egon, realmente um prazer enorme, uma honra enorme. Quando nós discutimos essa ação, que causou tanto tumulto na imprensa, nós temos que, em primeiro lugar, saber a diferença entre impedimento e suspeição. Impedimento são fatos objetivos que o próprio juiz tem conhecimento e que impedem completamente o exercício num determinado caso, como julgamento. Os casos de suspeição, eles são casos mais subjetivos. Eles são circunstâncias que induzem uma possibilidade de parcialidade. Então, fazendo essa diferença entre impedimento como fato objetivo e suspeição como fatos subjetivos, nós vamos começar a analisar. Este artigo que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que é o artigo 144, inciso 8º, ele não era previsto como cláusula de suspeição, ele era previsto como caso de impedimento. E ele tinha uma redação tão larga, mas tão larga, que o próprio juiz, às vezes, não teria condição de saber que ele estava impedido no caso. Vamos ver a redação do artigo. Ele fala o seguinte, que o juiz estaria impedido em um caso em que figurasse como parte cliente de um escritório de advocacia, do seu cônjuge, do seu companheiro, do seu parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive nos casos em que esse cliente estivesse sendo patrocinado por um advogado de um outro escritório. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte. Um juiz, ele é juiz no estado de São Paulo, ele é um juiz trabalhista no estado de São Paulo, uma cidade de São Paulo. O irmão dele é advogado e mora no Paraná. E o escritório desse irmão do Paraná atua como patrocinando os interesses de uma cliente, que é uma sociedade, e ele atua simplesmente na área societária. Ele só atua para aquele cliente na área societária. E o irmão desse magistrado nem atua na área societária desse escritório, ele atua, por exemplo, na área tributária. Se alguém entrasse com ação contra essa sociedade, em São Paulo, tá? Onde o juiz é juiz trabalhista em São Paulo, entrasse com ação trabalhista contra essa sociedade em São Paulo, e essa sociedade estivesse sendo patrocinada por um escritório de São Paulo, sem nenhuma ligação com aquele escritório do Paraná, este juiz de São Paulo trabalhista estaria impedido de atuar. Então, me diga, como é que esse juiz de São Paulo ia ter ciência de que aquela reclamada no processo trabalhista era cliente do escritório de advocacia do irmão dele numa área societária, numa área que o irmão dele não atua no Paraná? Tá? Então, criava uma situação que, inclusive, o juiz ficava sujeito a uma ação do CNJ, de ter participado dessa ação e julgando num caso em que ele estivesse impedido. E uma coisa que nós temos que levar em consideração, o fato do Supremo Tribunal Federal ter declarado inconstitucional esta norma de impedimento do artigo 144 não exclui a causa de suspeição do artigo 145. Então, se houver uma dúvida de imparcialidade, uma dúvida subjetiva, naquele caso específico, essa dúvida pode ser levantada como causa de suspeição e não causa de impedimento. Então, a suspeição permanece, continua existindo, mas vai ter que existir uma circunstância específica que indique que aquele juiz teria uma suspeita de parcialidade naquele caso. Então, o que o Supremo fez foi simplesmente excluir
a cláusula objetiva. E aí eu faço uma crítica na redação do artigo. Se essa redação tivesse sido mais fechada, tivesse falado em cônjuge e filho, tão somente, e tivesse falado num caso em que fosse patrocinado pelo mesmo escritório do cônjuge e do filho, ainda que o cônjuge e o filho não tivessem procuração naquele processo, eu acho que a decisão talvez pudesse ter sido diferente. Mas a redação foi feita de forma tão aberta e de uma forma tão difícil do juiz saber que ele estava impedido em alguns casos, que ela não poderia permanecer do jeito que estava. Então, eu entendo essa propositura como uma proteção dos juízes para não serem considerados impedidos num caso que ele nem sabia que ele estaria, em tese, impedido. Basicamente, é isso. Obrigado, Cris. Eu acho que até o ponto que você destacou agora no final é exatamente o que nos chama mais a atenção em relação ao aproveitamento desse raciocínio para as discussões ligadas à arbitragem, que é justamente essa ideia de que o julgador não pode ser considerado impedido por algo que ele não tem condições objetivas, razoáveis de conhecer, né? E é tranquilizador, né? Eu acho que para quem se preocupou com o conteúdo dessa decisão e, enfim, para uma análise, às vezes, talvez meio rápida, meio precipitada da decisão, como sendo algo que possibilitaria julgamentos por julgadores que deveriam se afastar do julgamento, é tranquilizador, tanto compreender que de fato continua podendo haver uma hipótese de suspeição quando se confirma, se comprova uma situação subjetiva mesmo, né, de quebra de imparcialidade, quanto pela própria existência das outras regras que vedam, pelo menos nos casos mais objetivos, né, de que esses parentes, cônjuge, etc., tenham procuração, façam parte do escritório que representa a parte, que aí continua existindo mesmo a hipótese de impedimento. Mas obrigado, Cris. Eu vou, então, passar aqui a questão relacionada com o artigo recentemente publicado pelo Egon, que faz uma relação muito interessante entre essa discussão que você acabou de expor, Cristine, com o tema do dever de revelação no âmbito da arbitragem, especificamente relacionado com uma decisão de alguns anos atrás do STJ em um pedido de homologação de sentença estrangeira que passou a ser conhecido como caso Abengoa. O núcleo desse artigo do Egon é justamente a comparação entre o raciocínio adotado agora pelo Supremo e a fundamentação que levou o STJ a negar a homologação da sentença arbitral estrangeira, no caso Abengoa. Então, Egon, se você puder nos explicar um pouco o contexto dessa discussão e comentar a opinião que você manifestou no artigo, seria ótimo aqui para os nossos participantes. Obrigado. Obrigado, eu. Olá a todas e todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer imensamente o convite que a Cristina Mastrobuoni e o César Pereira me fizeram, especialmente porque estou aqui repartindo o debate, a conversa com a doutora Cristine Santini. Para mim é uma honra e uma satisfação poder compartilhar com vocês essas minhas inquietações. Na verdade, e como o César mencionou, o caso Abengoa é um caso muito discutido, muito debatido, é um caso referência no setor da arbitragem brasileiro, né? E é um caso referência porque ele é marcado pela seguinte questão. Eu vou simplificar bastante, né? Houve um processo arbitral nos Estados Unidos, que a sentença haveria de passar pelo STJ para ser homologada, e nesse processo arbitral se constatou a posteriori que o árbitro presidente tinha o escritório do árbitro presidente,
tinha uma relação indireta com uma das partes que era participante da arbitragem. Participação indireta essa que o árbitro-presidente não teria condições de ter acesso a ela. Ou seja, ele era impossível ter acesso a ela. Ou, quando tentou ter acesso, não lhe foi... Ele não sabia. Simples assim. Ele não sabia dessa relação indireta, que é um escritório grande, com causas atendidas de um terceiro, né, em outro estado dos Estados Unidos da América do Norte. Ainda assim, e nada obstante o voto do ministro relator, o ministro Fred Fischer, prestigiasse uma decisão da justiça estadunidense que disse, olha, isso não afetou a imparcialidade, e ele não tinha condições humanas de ter acesso a essa informação. Ainda assim, a Corte Especial do STJ reputou que se presumia que, ainda que ele não houvesse tido acesso às informações, ele haveria de tê-las tido. Né? A construção verbal é complicada, mas é assim. Então, se presumiria que, mesmo sem acesso, ele era parcial. E esse caso ficou marcado, não só no Brasil, mas em sede internacional, nos fóruns internacionais. Você sabe, isto é, o dever de revelação do árbitro de circunstâncias que ele não tinha condições factuais de saber, ou e mesmo não soube. Ele adotou com zelo as boas práticas internacionais, todavia não lhe foi revelado. E inclusive, no processo, os demais árbitros não houve nenhuma configuração de parcialidade. Mas o STJ tomou essa decisão interessante, dizendo que deveria se presumir que ele soubesse. E ainda que não tivesse afetado o julgamento, essa presunção objetiva implicaria a nulidade do julgado, violando a ordem pública brasileira, essa cláusula bastante aberta que a lei da arbitragem consigna como razão de não homologação da sentença. O que isso tem a ver com ação direta de constitucionalidade que nós estamos conversando? Parece-me que a ratio decidendi do voto condutor do ministro Gilmar Mendes, né, revela que não é possível exigir no sistema jurídico brasileiro que árbitros e juízes, árbitros são juízes de fato e direito, como consigna a lei da arbitragem, que árbitros e juízes devam revelar ou se dar por impedidos a propósito de fatos que eles desconheçam. O fato de o juiz não saber não pode ter como condição afetar a parcialidade dele. O fato de o árbitro não saber não tem como condição afetar a parcialidade. E o voto do ministro Gilmar, eu vou pedir licença para ler aqui, a ratio decidendi diz que é impossível estabelecer uma obrigação para a qual o juiz não tenha meios de avaliar a incidência ou não. Isso é uma causa de impedimento de inviável observância. Que é a mesma coisa do dever de revelação, né? Porque os juízes, eles são tornados juízes com ato de posse. E os processos são distribuídos para eles. Os árbitros, eles são escolhidos pelas partes. E eles têm livremente a possibilidade de aceitar. E de declinar também. E se aceitam, e se ele souber que há algum dado relevante, ele tem o dever de fazer a revelação. E em fazendo a revelação, ele só consegue revelar o que está ao alcance dele, ao alcance cognitivo factual. Se porventura existir uma informação que não esteja ao razoável, às boas práticas, ao alcance cognitivo do magistrado, não se pode presumir que ele foi parcial. Não se pode presumir que o árbitro, melhor dizendo, foi parcial. O que importa dizer a razão de decidir da ação direta de inconstitucionalidade 5953, eu acho que esse é o número, se não me falha a memória, 5953, a razão de decidir é
em termos de impedimento, não se pode exigir o impossível. E eu digo aqui, isso retirou do ordenamento jurídico brasileiro, declarando inconstitucional que se exija de julgadores que eles revelem o impossível. Logo, aos árbitros se aplica essa compreensão da ação direta de constitucionalidade. Obrigado, Egon. Oi, desculpe, que só um último comentário aqui. Eu acho que é muito interessante perceber que, em relação aos árbitros, esse dever de revelação tem uma... embora tenha uma incorporação dos casos de impedimento ou suspeição, ele tem como objeto as situações que podem gerar uma dúvida justificada aos olhos das partes acerca da inexistência de imparcialidade ou independência. Os critérios são um pouco distintos, né, daquela separação que a Cristine fez muito propriamente entre impedimento e suspeição. E eu acho que é muito importante o que você destacou agora a respeito da ideia de razoabilidade desse dever de revelação, de não se poder exigir o impossível, e até até menos do que o impossível. Não se pode exigir até o irrazoável, né? Aquilo que talvez até fosse possível se o árbitro tivesse lá uma equipe de investigação, né, que fosse fazer uma pesquisa absurda, mas a razoabilidade desse dever, do exercício do dever de revelação, eu acho que é algo que ficou mesmo reforçado pelos fundamentos dessa edição na ADI 5953, como você destacou. Mas, Cris, era só isso. Eu passo a palavra, então, para você, para continuar. Obrigado. Tá, César. Não, eu queria ainda cutucar o Egon um pouco aqui, que eu acho que ele colocou muito bem essa racionalidade do voto condutor do julgamento. Mas uma dúvida, quando a gente faz a comparação com a Bengoa, não precisa considerar um pouco que, no caso específico da inconstitucionalidade do inciso 8º, que os ministros entenderam impossível atender essa exigência, porque ali, quando a gente vai para o dispositivo, né, ele fala, e como bem esclareceu a Cristine, o cumprimento desse inciso 8º realmente é impossível, né, porque ele fala em que figure como parte como parte cliente do escritório de advocacia do seu cônjuge, inclusive mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Quer dizer, a gente está esse dispositivo tira do alcance daquele escritório específico, né, e joga para estar representado por algum outro, mas é cliente aqui por uma questão trabalhista, por exemplo, automaticamente ocorre impedimento. Meu ponto aqui é assim, o que é considerado, a gente vai passar para uma outra discussão, o que é considerado obrigação impossível de ser, ou verificação impossível de ser feita, porque, em princípio, se é um cliente do mesmo escritório, que, salvo engano, é o que aconteceu no caso da Bengoa, o escritório, se é um escritório grande, que tem tantas filiais, que tem representações no mundo inteiro, o escritório, ele tem que ser capaz de ter um mecanismo de checagem do cliente, né? E que me parece que no caso da Bengoa até houve uma falha na alimentação dos arquivos, né? Então, nesse caso, realmente seria para o juiz, seria impossível, para o árbitro seria impossível dele cumprir, porque houve uma falha ali no sistema de alimentação. Mas o meu ponto é, o que vai, se a gente não vai passar para uma outra discussão, que é qual informação é impossível do árbitro checar ou alcançar, basta para ele falar, não tem um sistema de checagem no escritório, é impossível, é um escritório muito grande, não sei. Ótima a tua provocação, Cristina, ótima a tua provocação. Na verdade,
se vocês me permitem uma brincadeira, é aquilo que eu falo há alguns anos, que depois que descobriram um papagaio que aprendeu a palavra depende, ele ganhou o diploma de bacharel em Direito, né? Porque agora é a resposta que a gente dá para todas as questões. Depende. Depende. O que a lei de arbitragem fala é que o árbitro, me parece, está um dever de empatia do árbitro, como o César bem designou, bem mencionou ao início. O árbitro tem que se colocar no lugar da parte, tem que entrar nos sapatos da parte, imaginar que fato que eventualmente denotaria uma dúvida justificada na parte a meu respeito, porque eu me sinto confortável aqui. Ele diz, eu não tenho impedimento, eu não tenho conflito, mas, por dever de lealdade, eu revelo. E revela por quê? Não porque ele quer contar partes da vida dele para terceiros, mas porque ele consegue imaginar que a parte, em sabendo desse fato, não se sentirá confortável. Em sabendo depois, e não antes. É uma questão cronológica aqui também. E é o que tem instruído alguns julgados, os que eu conheço mais fortemente são o Tribunal de Justiça de São Paulo, alguns julgados que dizem, olha, mas se isso houvesse sido revelado antes, não teria problema. Então, é uma questão cronológica que afeta a confiança entre as partes. E o que tem sido penalizado, não os árbitros, as sentenças. As sentenças. É o fato de não ter havido o dever de revelação. Porque não houve, presume-se ipso facto que o árbitro seja parcial. O que me parece que quando a lei escreve qualquer fato, ela não quer dizer todos os fatos possíveis e imagináveis. E quando a lei fala em dúvida justificada, ela não quer dizer uma dúvida implausível, uma dúvida que não pudesse ter sido demonstrada. Significa que, me parece sim, o árbitro tem o dever de sindicar questões que possam gerar uma dúvida na parte. Ele deve pensar, se eu fosse o advogado, ou se eu fosse essa parte, como eu me sentiria ao saber, por exemplo, falo aqui um exemplo pessoal, que o árbitro Egon Bockmann Moreira trabalhou há 20 anos atrás com o Dr. César Augusto Guimarães Pereira. Ela se sentiria bem ou se sentiria mal? Como é que a parte saberia, que se sentiria sabendo que o árbitro Egon Bockmann Moreira participou desse programa aqui com a doutora Cristina? Eu tenho que me colocar no lugar dele. E me colocando no lugar dele, eu revelo o que está ao alcance da minha mão. O que eu consigo, com os métodos adequados de checagem, levantar. Mas o que me parece é que assuntos, fatos, que não estejam ao alcance da minha mão, mediante métodos adequados de boas práticas de compliance, escritório de advocacia, de funcionamento, não tem. E se porventura se descobrir alguma coisa a posteriori que não tenha sido revelada, isso ipso facto não significa que o sujeito tenha sido parcial. Significa que ele não revelou. É outra coisa. É outra coisa diferente, como aliás, tem na DPF, que a gente vai conversar, imagino eu, ainda nesse nosso diálogo aqui. Uhum. Tá certo, muito obrigada. Saiu bem da sinuca. Mas aí eu compartilho a opinião da Cristina. E Cris, só, se você me permite interromper, saiu Sim. bem e não disse depende, até onde eu percebi. Não, e aí eu compartilho da opinião da Cristine, quando ela diz que o erro desse artigo, o principal erro, é ele ter sido tão aberto, o dispositivo, né? Porque se ele fizesse referência simplesmente
o juiz está impedido nos casos patrocinados pelo escritório no qual atua cônjuge, pronto, já, né, cônjuge e mais alguém, porque essa linha de parentesco também que vai até não sei que grau e afins, é muito complexo, nos dias de hoje, não, né, enfim, mas vamos prosseguir aqui, que o tempo não é tão largo assim. Cris, considerando a resposta, os comentários do Egon em relação à ratio decidendi a ser aplicada no caso Abengoa, eu queria saber, você tem a mesma opinião? O artigo 14 da Lei de Arbitragem, ele faz referência a algumas das relações que caracterizam os casos de impedimento ou suspeição de juízes, que se aplicam aos árbitros. Como tratar essa referência? Ou quais impedimentos ou suspeições você entende que faz sentido aplicar aos árbitros e o que não faz? Bom, eu gostei de ouvir que direito não é 100%, né? Eu acho que, na verdade, isso que é a beleza do direito. Não existe, existem casos concretos, e a gente vai decidir caso a caso. O que pode ser verdadeiro num caso pode não ser verdadeiro no outro. No caso dos impedimentos e suspensões, a própria professora Selma Ferreira Lemes diz que os casos de impedimento e suspeição se aplicam aos árbitros, mas que essa lista pode ser flexibilizada, ela pode ter uma aplicação atenuada. Como assim pode ser flexibilizada, pode ter uma aplicação atenuada? Desde que haja dever de revelação, a parte revela, casos em tese de impedimento e suspeição. Se as duas partes concordarem que aquele árbitro continue no processo, apesar daquela cláusula, aquela hipótese está sendo caracterizada, é possível superar. Porque na arbitragem não é como no juízo, em que o juiz ele é um órgão estatal totalmente desvinculado das partes. Na arbitragem, não, é um contrato de arbitragem. As partes que concordam com a arbitragem e as partes que escolhem os árbitros. Logo, se as partes disserem, ok, o árbitro pode continuar, a partir do momento que ele revela e as partes concordam, o processo pode ter seguimento sem problema absolutamente nenhum. Quanto ao caso Abengoa especificamente, eu não vi os árbitros. E como juíza aposentada, eu digo, sem ver os árbitros fica muito difícil dizer alguma coisa. Mas, em tese, o que me chama a atenção nesse caso é que ficou bastante claro que houve uma falha no lançamento e coleta de dados do sistema do escritório de advocacia onde aquele árbitro trabalhava. E aí nós temos que fazer uma distinção. Existem árbitros que são árbitros e só funcionam nessa atividade. Outros árbitros funcionam como advogados e como árbitros e integram esses grandes escritórios. Os árbitros que integram grandes escritórios, eles têm que ter um cuidado, eu digo, maior. E os escritórios têm que ter responsabilidade para não provocar, eventualmente, uma falha de dever de revelação no trabalho daquele árbitro que integra o quadro societário do escritório. Então, começa daí. A falha do escritório talvez tenha levado a presunção de que haveria realmente uma dúvida razoável de imparcialidade para a parte contrária, porque isso não foi revelado. Então, é muito difícil dizer quem que acertou, os juízes americanos ou os juízes brasileiros. Eu já ouvi assim, opiniões diversas, inclusive de advogados americanos, alguns concordam com o que foi decidido, outros não concordam. Então, no caso concreto, é muito difícil dizer. Mas o que eu digo é que quando a gente fala no julgamento dessa ação de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal a respeito da hipótese de impedimento, é que, como eu já frisei, ele não afastou as hipóteses de suspeição. Então, a aplicação não é automática, ela vai ser analisada caso a caso. Mas eu concordo integralmente com o professor Egon quando ele diz que a mera falha de dever de revelação não leva automaticamente a uma suspeita de imparcialidade que seja procedente. É preciso analisar o caso concreto.
é preciso verificar o que aconteceu, porque às vezes uma falha de dever de revelação de uma coisa boba, uma coisa pequena, você simplesmente dizer não revelou, é tudo nulo a partir de então, é levar a coisa de uma maneira muito radical. É preciso analisar, no caso concreto, se há aquela razoabilidade da suspeita de imparcialidade ou não. E aí, como eu digo, direito não é 100%, o que pode ser decidido num caso pode não ser decidido no outro. Eu acho que nós estamos numa fase no Brasil agora em que os árbitros têm que tomar muito cuidado, em especial os que trabalham em grandes escritórios. E aí eu faço mais um adendo. A parte que que integrava aquele grupo econômico, que era cliente daquele escritório de advocacia, também não falou nada. É muito importante que as partes, e aí eu discordo, inclusive, do parecer do Ministério Público Federal, é importante que as partes digam isso, porque, às vezes, o árbitro não tem condição de verificar, mas a parte sabe que ela integra o grupo econômico, ela sabe que uma empresa coligada está como cliente daquele escritório de advocacia específico, onde trabalha o árbitro, ou então onde ele trabalhou até um ano atrás, tá? E é muito importante que essa parte dê essas informações, porque senão ela própria pode estar provocando, em tese, uma imparcialidade virtual que ela pode utilizar no final se essa sentença for desfavorável. Então, é importante nas arbitragens a análise ser muito detalhada, muito específica, e não assim como uma aplicação automática do que foi decidido com relação à magistratura. A arbitragem é algo à parte, é algo que tem peculiaridades, e eu, particularmente, não concordo com o fato da parte não ser obrigada a fazer revelação de fatos importantes que podem criar hipóteses de suspeição de imparcialidade. Muito bem, eu gostei que ela, em vez de falar depende, ela falou não é 100%. Foi bem perspicaz. César, por favor. Obrigado. Não, eu ia só comentar a respeito do que disse agora a Cristine, que é muito importante o diálogo entre o candidato a árbitro, né, quem está ali nessa fase de fazer as revelações, etc., e as partes, inclusive para isso que a Cristine mencionou agora, para provocar as partes a apresentar as informações de que o árbitro eventualmente não dispõe. Esse problema, por exemplo, de grupos econômicos é um problema recorrente. Algumas instituições arbitrais, inclusive, exigem que a parte indique quais são as pessoas relevantes para a verificação de conflitos. Quando a instituição faz isso, muitas vezes os árbitros fazem uma investigação inicial e pedem às partes para que informem outras pessoas, caso seja necessária a verificação de conflitos com relação a essa. E um tema que tem mais a ver, inclusive, com o Egon, com a Cristina, nas arbitragens envolvendo a administração pública, diversos dos decretos prevêem que o árbitro tem que revelar a existência de processos em que ele advogue sobre temas correlatos ao objeto da arbitragem. E eu já vi isso na prática acontecer algumas vezes, de os árbitros indicarem alguns temas que eles supõem serem ali relevantes, mas pedirem para que as partes indiquem caso haja outros temas que também devam ser objeto de revelação. Então, esse diálogo acaba podendo ser um mecanismo útil de exercício eficaz do dever de revelação e de preservação da rigidez do processo mesmo, para que a parte que se omitiu nesse momento não possa depois vir a dizer que tinha outra coisa que tinha que ter sido revelada, etc. Eu acho que isso é um contexto também importante para a nossa próxima discussão, que é a pergunta que eu queria fazer aqui para o Egon, a respeito da ADPF 1050, do parecer do Procurador-Geral da República, que foi recentemente divulgado e que diz respeito exatamente, né, o objeto da ADPF é esse, a critérios de aplicação do artigo 14 da Lei de Arbitragem, que é o que regula o artigo 14, parágrafo 1º, é o que regula exatamente o dever
de revelação. O parecer, muito genericamente, fixou como balizas interpretativas a ideia de que o dever de revelação é exclusivo do árbitro, e que, então, deverá expor fatos, circunstâncias relevantes, públicos ou não, que possam justificar dúvida da parte sobre a sua capacidade de isenção para análise do litígio, possibilitada ao órgão julgador, em eventual ação anulatória de sentença arbitral, a análise da relevância e qualidade da informação não revelada e o seu impacto sobre o resultado do julgamento, que não há de ser automaticamente reputado parcial pela só falha no dever de revelação. Então, aqui tem 2 pontos, né? Não é um defeito per si, e o dever de revelação é exclusivo do árbitro. E o segundo ponto proposto pelo Ministério Público é que a falha no dever de imparcialidade, não propriamente no dever de revelação, é matéria de ordem pública e, como tal, não está sujeita à preclusão, que é o terceiro ponto relevante aí desse parecer. Muitas instituições ligadas à arbitragem, inclusive o próprio CIARB, apresentaram manifestações como amicus curiae, apontaram o descabimento, inclusive, do STF estabelecer, assim, em abstrato, critérios de aplicação desse dispositivo da lei de arbitragem. Mas eu queria, nessa pergunta, eu até queria deixar de lado esse aspecto e só focar mais mesmo no conteúdo do parecer. Na sua opinião, Egon, como é que esse parecer se relaciona, de algum modo, com o que nós já podemos extrair do entendimento do Supremo a partir do julgamento da ADI 5953? Esse tema, efetivamente, é bastante interessante, e mais interessante ainda em decorrência da coincidência, né? A gente está falando de fatos que se passaram na última semana e meia, ou na última semana, propriamente dito. O que me parece, o parecer ele traz 3 eixos estruturais. Um que a Cristine já falou a respeito de que o dever de revelação é exclusivo do árbitro, e aqui eu me filio, eu me associo, subscrevo as ponderações dela. É dever do árbitro, sim, mas as partes têm o dever de lealdade de colaborar nisso. As partes, se elas conseguem descobrir depois, é porque elas teriam conseguido descobrir antes. Algo não precisa ficar guardando um super trunfo de nulidade para se perder a demanda arbitral depois. Então, acho que aqui o dever de lealdade, o dever de boa-fé das partes tem que ser marcante, né? Em segundo lugar, me parece que, e aqui tem tudo a ver com a ação direta de constitucionalidade, 5953, existe a cisão entre o dever de revelar e a questão da imparcialidade ou parcialidade do árbitro. O dever de revelar é uma coisa, a eventual imparcialidade é outra. Por conseguinte, o mero fato de não haver revelado algo que é descoberto a posteriori não implica a parcialidade do árbitro. Que é isso que a gente está falando lá desde o começo na ação direta de constitucionalidade. Se o árbitro não revela, e é o caso Abengoa, algo que, nada obstante os melhores esforços dele, ele não teve acesso, ele não pode ser considerado objetivamente parcial. Não se dá uma questão objetiva aqui. E me parece que nisso a DPF vai muito bem, o parceiro do Procurador da República vai muito bem. Obrigado, Egon. Bom, nós já chegamos aqui ao nosso limite de tempo. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a generosidade da doutora Cristine Santini, do professor Egon Bockmann Moreira, em compartilhar conosco essas discussões hoje. Mais uma vez, também agradecer a parceria da Cristina Mastrobono na organização desse nosso Momento CIARB Brasil, o apoio constante do canal Arbitragem e o patrocínio da F. Bonassa Advogados. Eu convido a todas e a todos que continuem acompanhando o canal Arbitragem, as redes sociais do CIARB Brasil, para que estejam sempre
cientes das nossas próximas atividades. O próximo Momento Seara Brasil será no dia 27 de setembro, e nós esperamos que todas e todos estejam aqui conosco novamente. Obrigado e até a próxima.